E a Polícia Federal prendeu hoje de manhã o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, na nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraudes no Instituto revelado pelo Metrópolis. Agentes da PF e auditores da CGU cumpriram 63 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e outras medidas judiciais em 14 estados, além do Distrito Federal. As investigações apontam para a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas públicos, formação de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva e ocultação de patrimônio. Além da prisão de Stefanuto, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e contra o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, também conhecido como Ahmed Mohamed. Oliveira, que comandou o Ministério da Previdência Social durante o governo Jair Bolsonaro, também foi alvo de mandado judicial que ordena a instalação de tornozeleira eletrônica nele, de acordo com fontes da Polícia Federal. Quem acompanha a operação desde cedo é a repórter Marília Ribeiro, que tem mais informações para a gente. Já temos Marília, produção? Vamos lá. Temos sim, está aqui atrás de mim. Oi, Marília, muito boa tarde, bem-vinda ao Contexto. Oi, Neila, muito obrigada. Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando nesta quinta-feira aqui no Contexto Metrópolis. Hoje nós estamos falando aqui de frente da Superintendência da Polícia Federal, onde Alessandro Stefanuto ele deve prestar o seu depoimento. Ele que foi um dos alvos de prisão dessa nova operação que foi desencadeada pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União no dia de hoje. Essa operação, Neila, como você disse, ela vem na esteira da farra do INSS, que foi revelado pelo Metrópolis, esse esquema de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e de pensionistas do INSS. O Metrópolis começou a fazer as publicações dessas matérias em 2023 e a operação aconteceu em abril de 2024. Na época da operação, Alessandro Stefanuto estava à frente, era presidente do INSS. Ele foi aí, também teve a sua indicação feita por Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, que eu acho que todos devem lembrar que durante uma coletiva de imprensa que aconteceu logo após essa operação, Carlos Lupe chegou a defender a indicação dele, que foi feita a Alessandro Stefanuto, para que ele pudesse ocupar o cargo como presidente do INSS. Mas na mesma época da operação, ele acabou deixando o cargo de presidente do INSS. Ele chegou a prestar também depoimento na CPMI, que investiga também esses descontos indevidos que foram feitos nesses benefícios de aposentados e de pensionistas. Neila, a defesa de Alessandro Stefanuto se manifestou e afirmou que não teve acesso ao teor da decisão e que segue confiante diante dos fatos de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados a esse caso. Nós temos aqui uma lista de pessoas que foram presas nessa operação, pelo menos até o momento. Além de Alessandro Stefanuto, foram presos também Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho, Tiago Abraão Ferreira Lopes, diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFE. Também tivemos aí a prisão de Cícero Marcelino de Souza, empresário também ligado à CONAFE, e também Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior, ligado também à CONAFE. Além dessas prisões, também tivemos mandados de busca e apreensão. Entre eles, temos aí o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais. Nós estivemos, Neila, lá no gabinete do deputado, no anexo 4 da Câmara, porém lá a Polícia Federal não compareceu. Essas buscas e apreensões aconteceram no estado, lá em Minas Gerais. E a coluna de Tássio Lohan, aqui do Metrópolis, Euclides Petersen chegou a encaminhar uma nota afirmando que recebe com serenidade e respeito às instituições e completou dizendo que toda operação representa para alguns um fim e para outros uma libertação. Também tivemos aí entre essas pessoas que tiveram mandado de busca e apreensão o deputado do Maranhão, o deputado estadual do Maranhão, o Edson Araújo, do PSB.
ele também foi alvo de busca e apreensão. Lembrando que Edson Araújo, a gente relembra que alguns dias atrás, o vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Júnior, chegou a denunciá-lo, dizendo que estava recebendo ameaças de Edson Araújo. Então, hoje ele foi alvo desta operação. E esse assunto, Neila, acabou respingando também ali na CPMI, hoje, que também é dia de sessão. E o presidente da comissão, Carlos Viana, falou a respeito dessas prisões, da operação que aconteceu no dia de hoje. A gente separou um trechinho da fala de Carlos Viana e vamos acompanhar agora. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo em dar uma resposta ao povo brasileiro. Neila, além das prisões e também dessas buscas e apreensões, nós tivemos aí que o ex-ministro da Previdência Social durante o governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, ele foi alvo aí de um mandado judicial que determinou a instalação de uma tornozeleira eletrônica. Ele, inclusive, já colocou, e essa operação ela aconteceu aí em 14 estados, mais o Distrito Federal, entre eles Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Todas essas pessoas que são alvos dessa operação, eles são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Neila. Marília, eu queria incluir o Felipe na nossa conversa, eu queria mostrar no telão, vamos deixar todo mundo na nossa conversa, eu queria colocar a matéria da Mirelle Pinheiro também, que fala sobre esse assunto, aqui no nosso telão, para a gente poder mostrar também quem mais está sendo investigado, quem mais está aí na mira das buscas e apreensões. Aqui a matéria da Mirelle diz o seguinte: veja quem são os presos no escândalo dos descontos ilegais. A matéria mostra direitinho quais são os nomes, temos fotos de figuras importantes aqui, inclusive entre elas o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, a figura central de toda essa trama da farra do INSS. Ele que era o lobista, né? A figura central que ligava as instituições ao INSS, as pessoas que estavam dentro do INSS. E aqui a gente tem os nomes. Eu vou descer um pouquinho para a gente já ir direto ao ponto. Aqui, Alessandro Stefanuto, né, que foi preso, o ex-presidente do INSS. E aqui a gente tem todos os nomes, e o que eu citei para vocês, o segundo, o Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS, tem Vinícius Ramos da Cruz, que é o presidente do Instituto Terra e Trabalho, entre outros. E aqui a matéria também explica como funcionava o esquema. Eu tenho certeza que você que está em casa se lembra muito bem de como funcionava o esquema. Ou você, ou um familiar, ou um amigo de um familiar. Eu tenho certeza que você que está em casa se lembra muito bem disso ou sabe de alguém que passou por uma fraude indevida, um desconto indevido de aposentado ou pensionista do INSS. Bom, coloca aí para mim, pessoal, na tela, o Felipe e a Marília, para a gente falar sobre esse assunto. Oi, Felipe, boa tarde. Deixa eu virar para cá, né, para eu poder enxergar o Felipe. Me contem qual é a melhor posição para... então deixa eu vir para cá. Felipe, acordei com essa notícia hoje, prisão do Stefanuto. Confesso a você que eu não imaginava que essa operação sem desconto fosse chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto de prisão do Stefanuto. Grandes nomes de governos, grandes nomes que estavam em grandes cargos dos governos, tanto de Jair Bolsonaro quanto do governo Lula, estão aí na mira dessa operação, desse novo braço da operação sem desconto, dessa nova fase da operação sem desconto, o que mostra, o que nós aqui do Metrópolis, a gente vem falando ao longo dos últimos 2 anos, de fato, os governos estavam dentro da farra do INSS, estavam participando da farra do INSS. Não tem como haver um desconto, uma farra do INSS sem o governo estar participando, sem integrantes de dentro do próprio INSS, do próprio órgão, estarem cientes do que estava acontecendo. Essas prisões hoje eu tenho certeza absoluta que não são prisões infundadas e que provam para a gente
que quem estava no governo e quem estava dentro do INSS também participaram desse esquema de fraude do órgão. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Maria. Boa tarde, nossos telespectadores. Realmente, né, você vê o que aconteceu no INSS talvez seja um dos crimes mais graves, né, da República, porque atingiu exatamente aquelas pessoas hipossuficientes, né? Os aposentados que trabalharam a vida toda, recebem aposentadoria pequena e ainda tem desconto ilegal, criminoso na farra do INSS, assim como os pensionistas, né? Aquelas pessoas que mais precisam do dinheiro foram vítimas desse assalto no INSS. E o que chama atenção nele, Marília, na minha opinião, é a demora, né, para desenrolar esse crime todo do INSS. Todo mundo sabe, né, e foi levantado pelo Metrópolis, né, desde 2023, até antes de 2023, já tem suspeitas e tem indícios de que a tal farra, né, do INSS ocorria. E o que chama atenção é que poucas pessoas foram presas, né? Se pega, por exemplo, a lista, não tem nem 10, tem 15 pessoas presas, né, nesse crime absurdo na nossa República, né? E para o crime dessa magnitude ser feito, sem sombra de dúvida, tem que ter participação de várias pessoas, de vários políticos, de vários ministros, de vários empresários, de várias associações, né, que, ao invés de respeitarem a confiança dos aposentados, pelo contrário, né, roubavam eles à luz do dia, né? Então, o que chama atenção, na minha opinião, é que essa investigação está engateando muito, né? E aí, quando eu vejo, por exemplo, a prisão do ex-presidente do INSS, né, no modo de ver, eu vejo um certo alento, né? Chegou numa das pessoas que, de certa forma, comandava o INSS. Claro, né, que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, né? E é bom lembrar que essa prisão é cautelar. Ele ainda está sendo processado, vai ter direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Vai ter a possibilidade de se esclarecer, né? Mas eu espero que realmente essa investigação chegue ao final. Um dos pontos que eu acho absurdo, né? Em plena República, tem uma lista de deputados e senadores envolvidos nesse esquema que está sigilosa, né, na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Eu quero que as pessoas e a sociedade conheçam quem são esses deputados e os senadores, quem são os políticos que estão sendo investigados, porque eles devem, sim, se esclarecer para toda a população, né? E eu sinto pena, né? E sinto realmente uma certa preocupação em ver que os aposentados que foram vítimas desse crime, até hoje, né, não estão tendo nenhum tipo de possibilidade de reaver o seu dinheiro que foi furtado por essas pessoas criminosas. Bom, Marília, ainda está acontecendo a CPI do INSS. Hoje, inclusive, está tendo uma sessão, né, que começou pela manhã lá no Senado, a CPMI do INSS. Sabemos o que está acontecendo por lá hoje? Se a gente já ouviu algum parlamentar, se já falaram sobre esse assunto por lá? Com certeza, Neila. Esse assunto repercutiu bastante, principalmente porque hoje é dia de sessão da CPMI, né? Hoje eles que vão ouvir aí um dos empresários, a convocação aí de um dos empresários que vai participar dessa audiência. Além disso, eles também vão votar em requerimentos, vão votar aí mais convocações. Eles repercutiram, sim, o fato dessa operação acontecer, porque ela começou ali por volta, a gente soube, né? Por volta de 6 da manhã. A comissão em si, as oitivas, elas estavam marcadas para começar a partir das 9 horas, só que lá por volta de 7 da manhã a gente já tinha parlamentar ali dentro do Congresso Nacional, ali no Senado. Eu consegui conversar com o vice-presidente da comissão, Duarte Júnior. Ele comentou sobre o envolvimento, sobre a prisão de Alessandro Stefanuto e também sobre essa busca e apreensão do deputado federal Euclides Petersen, só que ele falou que isso também resulta das investigações que estão sendo feitas pela CPMI. A gente perguntou também para ele, Neila, se esses trabalhos da CPMI, eles tinham ali
a princípio, a ideia de que eles fossem encerrados ainda em 2025, só que ele falou que não terá como encerrar ainda este ano, isso porque eles têm um calendário ali que precisa ser seguido, eles ainda vão convocar mais pessoas, quebras de sigilos, requerimentos, e entre os requerimentos que foram votados, né, que devem ser votados nesta quinta-feira, nós temos aí quebras de sigilo e requerimentos voltados a Edson Araújo Cunha, que é o deputado estadual lá do Maranhão, ele que o Duarte Júnior acabou acusando de ter o ameaçado alguns dias atrás, pediu proteção para ele e para a família, e ele foi alvo dessa operação da Polícia Federal e da CGU nesta quinta-feira. Então teremos mais requerimentos e mais assunto deve repercutir lá dentro da CPMI. Carlos Viana também falou a respeito da operação de hoje. Então esse assunto ele ainda vai dar muito o que falar lá dentro do Senado Federal, Neila. Sessão hoje, quinta-feira, e também teremos sessão na semana que vem, segunda e quinta. Na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, e na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, Neila. Felipe, CPMI acontecendo, não vemos muito resultado concreto vindo da CPMI, a gente precisa ver resultado concreto vindo da Polícia Federal, porque da CPMI, além das convocações e a gente escuta também convites e convocações que acabam sendo burlados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então as pessoas vão até a CPMI e não conseguem falar, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal acabam dando ali, concedendo os habeas corpus para que os convidados ou convocados só falem aquilo que eles queiram falar, só respondam a perguntas que eles queiram responder. Então a CPMI, de fato, se torna mais um local de debate político para uma eleição que está batendo aí na porta. Eu estou errada ou você também compartilha desse meu pensamento? Não, eu compartilho com o seu pensamento, Neila, sem sombra de dúvida. E te falo uma coisa, né? Quando a CPMI ela foi formada, né, no Congresso Nacional, eu achava que a CPMI, nesse caso do INSS, serviria como catalisador para as investigações da Polícia Federal. Ou seja, a CPMI, no momento em que foi instaurada e foi chamando e convocando diversos suspeitos, né, diversas testemunhas para falar a sua versão na CPMI, eu achava que naquele momento iria ajudar a Polícia Federal a acelerar a investigação. E o que a gente viu na CPMI nada mais é do que a maioria das CPIs que aconteceram no Congresso Nacional nos últimos anos, né? Pão e circo, né? Infelizmente, a CPMI é mais usada para palanque político, né, para parlamentares falarem com o seu público, do que para efetivamente resolver esse problema da farra do INSS, né? Então, é uma pena como a CPMI não está sendo utilizada para, de fato, investigar e, de fato, ajudar a resolver essa questão do INSS, mas sim sendo utilizada para fins de palanque político. E muito culpado de tudo isso, como você bem mesmo adiantou, é o Supremo Tribunal Federal. Eu até entendo, né, o Supremo Tribunal Federal ter dado o benefício, né, da pessoa não fazer prova contra si mesmo. Até porque a gente sabe que um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito é exatamente a possibilidade da pessoa que está sendo investigada, né, não fazer prova contra si mesmo. Mas há várias testemunhas que não são investigadas nesse caso concreto que também tiveram o mesmo benefício. Ou seja, realmente é um benefício que está sendo utilizado de forma indevida graças à interpretação elástica do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.